é que se você disser para você mesmo tudo aquilo que você sabe de uma pessoa, você sabe que você não esgotou a pessoa. Então, isso quer dizer, você é capaz de reconhecer uma pessoa para além do que você conhece dela. E isto seria impossível se a convivência fosse somente entre as mentes ou os corpos, entre as altimares, e não entre eu substanciais. Isso quer dizer que nenhuma pessoa que você conheça pode ser jamais pensada por você. Você pode conhecê-la, mas o conjunto do que você consegue pensar sobre ela não esgota a pessoa. Sempre fica faltando um outro pedaço. Este pedaço você conhece sem ser capaz de pensá-lo. Está entendendo? Então, isto é uma amostra daquilo que eu chamo de conhecimento por presença. Então, qualquer pessoa, se pegar a pessoa que você mais conhece, sei lá, está aqui a Roxane, vivo com ela faz 27 anos. Não sei como me aguenta. Né? Então, se eu pegar tudo que eu sei da Roxane, tudo, e se eu conseguisse pensar tudo isso ao mesmo tempo, eu ainda precisaria de algo mais, precisaria de um substrato que ao mesmo tempo é inatingível mentalmente, mas que eu sei que está lá. Então, é claro que aquilo que eu conheço do eu substancial dela, eu não conheço através da minha mente. Eu conheço através do meu ser, através da minha própria presença de identidade substancial. Então, é como se uma identidade substancial conhece a outra, para muito além daquilo que a mente consegue apreender. Se não fosse isso, toda a comunicação humana seria absolutamente impossível, porque ela se resumiria àquilo que está percebido e pensado pela mente. Então, quer dizer, a convivência humana vai muito além do mental. Ela se dá numa esfera, vamos dizer, realmente ontológica, onde é um ser na presença de outro ser. Não se trata de atividade mental, mas de atividade, por assim dizer, presencial. Não presencial no sentido físico, só porque o físico também é mental. Aquilo que nós captamos fisicamente são o quê? São sensações, percepções, etc. São atividades mentais, enfim, em suma. Se não fosse isso, a convivência humana seria toda ela uma fantasmagoria. E, curiosamente, praticamente toda a psicologia do século XX só conhece esse lado fantasmagórico, porque ela quer explicar o ser humano em função da sua mente, das suas atividades mentais. E o eu substancial não é mental de maneira alguma. Ele, na verdade, ele é inacessível à mente, porque é ele que sustenta a atividade mental. Então, cada um de nós é uma identidade que está presente, que reconhece as outras identidades, mas que não pode ser abarcada e dominada desde o ponto de vista mental. Então, qualquer pessoa pode ser conhecida, mas não pode ser pensada. Tente agora, assim, lembrar de alguma pessoa que você conhece bem, que não está aqui presente, sua mãe, sua avó, sua tia, seu irmão, etc, etc. Você vai ver que a imagem que você forma dessa pessoa, a imagem visual que você forma dessa pessoa, é muito simples e esquemática. Mesmo que você tenha convivido com a pessoa há 40 anos. Então, isso quer dizer que se o conjunto dos valores, sentimentos, etc, etc, que aparecem na sua convivência com essa pessoa e que marcam a existência dessa pessoa para você, estivessem na sua mente, eles se desfariam com a maior facilidade. Isso mesmo que você tenha visto a pessoa ontem. Se eu tentar aqui, fecho os olhos e tento lembrar o rosto da Roxane. É um mero esquema. É de uma pobreza incrível. E, no entanto, eu sei tudo o que ela representa para mim. Eu sei que é uma pessoa real, não é uma imagem que eu inventei. Está entendendo? Então, isso para você ver que, para além de todo o conhecimento mental, existe o que a gente chama de conhecimento por presença, do qual o mental é apenas um reflexo. Está entendendo? Ora, a presença é essencial, então, para o conhecimento. Como é? Claro, claro.
Isso quer dizer que todo conhecimento transcorre num mundo de realidades. Até a distinção que nós fazemos entre físico e mental faz parte apenas do mental. Eu tenho a sensação de que eu conheço o meu bisavô, no entanto ele faleceu quando eu era neninho. Bom, isso só piora a situação. Eu nunca tive de fato uma presença. Bom, eu tenho a impressão de que o meu amigo Ronald Alfredo César Miller está presente aqui, embora ele tenha morrido 20 anos atrás. Inclusive, isso não seria possível se esta sensação de presença dependesse da recordação que eu tenho. Porque a recordação é meramente esquemática. Por exemplo, deixa eu tentar aqui lembrar a imagem do meu amigo. Bom, eu preciso lembrar nem dele, eu preciso lembrar da fotografia dele. Né? E a recordação da fotografia ainda é esquemática. No entanto, ele para mim não é um esquema, é uma presença humana real. Como é possível isto? Então você vê que este tipo de recordação ele não é mental. Agora, você vê que até os pesquisadores de visão remota e outros fenômenos desse tipo, todos eles estão operando com conceitos tirados da herança cartesiana. Corpo e mente, dualidade de substâncias. Então isso quer dizer que eles podem fazer os experimentos mais exatos, mas não vão analisá-los de uma maneira frutífera. Porque tudo isso para eles, no fim das contas, será mental. Eu digo, claro que não é mental. A distinção de corpo e mente é somente funcional. Não se trata de duas substâncias. Você está falando de dois pontos de vista. Mas quem distingue esses dois pontos de vista? É a mente, é? É a mente que distingue entre a mente e o corpo. Portanto, a distinção de mente e o corpo é só mais um elemento mental. Não é isso? Mas esse mental jamais poderia funcionar se ele não tivesse um substrato existencial, um substrato ontológico no qual ele se apoia e que, pensando bem, conhece muito mais coisas do que a minha mente. Vamos dizer, além dos conhecimentos que estão na minha mente, tem os conhecimentos que estão impregnados no meu ser e que jamais foram conteúdos da minha mente. Ora, eu muitas vezes na aula dei o seguinte exemplo. Eu digo, olha, se você pegar, por exemplo, um departamento qualquer da ciência, a mineralogia, tem milhares de livros de mineralogia. Então você tem muitos conhecimentos de mineralogia que estão condensados ali. Porém, existe muito mais conhecimentos de mineralogia que estão condensados nos minerais. Tem muito mais mineralogia nos minerais do que nos livros de mineralogia. Tá certo? Então, aquilo ali é conhecimento condensado. Que o ser humano, através de observação, tentativa e erro, comparação, etc., ele transforma em conteúdos verbais. Conteúdos verbais que vão dizer respeito ao que é o modo de existência, tá certo? Dos próprios minerais. Ora, se isso se aplica aos minerais, como não vai se aplicar a mim mesmo? Então, eu mesmo, enquanto ser existente, eu tenho ali um condensado imenso de conhecimentos, dos quais somente uma parte se transforma em, vamos dizer, estado de consciência, em conteúdo da minha mente. Mas note bem, e tudo aquilo que está em mim e que eu desconheço é estranho para mim? Fala, não, não é estranho, é a minha presença. Então, entendendo? São coisas que eu jamais soube mentalmente, mas são conhecimentos que estão gravados em mim e que me constituem como ser existente e que me são mais próximos do que qualquer pessoa, qualquer elemento que tenha estado na minha mente. E quando eu olho uma outra pessoa, é isso que eu estou vendo nela. Eu percebo na pessoa infinitamente mais do que eu posso captar com a minha mente. Quer dizer, as mentes se relacionam com as mentes. Eu falo uma coisa, portanto é um produto mental que saiu da minha mente, você ouve e converte esses sons num significado que faz sentido para você. Então a comunicação é entre as mentes. Se a nossa comunicação se der somente entre as mentes, seria como um gravador falando para outro, um computador falando para outro.
sem um substrato existencial por trás. Retira o substrato existencial e você vê que tudo o que você sabe de mim para de fazer sentido imediatamente. É porque você atribui este conjunto de elementos, de falas, de sinais, etc., a um ente real, idêntico a você, da mesma espécie que você, né? Que a coisa faz sentido. Então, podemos dizer que 99,9999% do que nós sabemos é conhecimento por presença. O conhecimento mental é só uma fagulhinha. Quanto intensamente você pode acessar o eu substancial de outra pessoa, de outro ser? Integralmente. Na mesma medida que você pode acessar o seu. Mas você não consegue traduzir mentalmente. É? Veja, por exemplo, você não tem uma mãe, um pai, uma namorada, uma coisa assim? Você não conhece a pessoa? Soma as informações que tem na sua mente a respeito dela, você vê que é uma migalha. E, no entanto... O eu substancial que você se relaciona. Um eu substancial se relaciona com o outro. São dois entes existentes, reais. No qual, vamos dizer, a convivência mental é só um reflexo. Parcial. Está compreendendo? Como nós sempre pensamos em termos de mente e corpo, nós imaginamos, que tudo aquilo que não está na minha mente deve estar no meu corpo. Eu digo, mas primeiro, a distinção entre corpo e mente é somente uma parte da mente, Não é o corpo que faz essa distinção, é a mente. Então isso aí é o mental também. E se nós vimos que o mental abrange só um fragmento mínimo, tá certo? Então você sabe que você, na presença de um outro ser humano, você conta com uma presença que constantemente se confirma. Está entendendo? Se não fosse isto, se nós dependêssemos exclusivamente do mental, então a presença de qualquer outra, da maior parte das pessoas seria terrivelmente assustadora. Porque da maior parte delas você não sabe nada, mentalmente. Mas essa integração ela pode ser integral? Como é? A integração ela pode ser integral, ela pode ser muito densa. Mas ela não vai... Não, ela é sempre densa. O que pode ser maior ou menor, vamos dizer, é a tradução mental disso aí. Quer dizer, você pode ter mais consciência atual disto ou não. Maior ou menor consciência atual disto. Ou seja, consciência da realidade do outro. É necessário ter um contato físico? Claro que não. Claro que não. Então eu posso conhecer alguém que já morreu por meio da sua obra, por exemplo? Isso aí me parece evidente, Se você está lendo os livros, eu leio lá Dostoiévski, Então, eu sei que aquela história tem um autor, o sujeito inventou aquela história. Eu capto algo da forma mentes dele, através do que eu estou lendo. Mas é só isso que eu capto? É só uma forma mentes? Não, eu sei que tem um ente real atrás. E é por isso que aquilo que ele está dizendo tem alguma importância. Eu sempre sei disto. Ninguém precisa me lembrar desse negócio. Exclua a realidade do autor, e o texto se torna incompreensível. Ainda que você compreenda todas as palavras. Se for um autor anônimo, não é porque eu não sei o nome dele que ele cessou de existir. E se for um autor coletivo, eu digo, tanto faz também, são várias pessoas. Eu estou querendo dizer assim, que todo o nosso conhecimento mental, ele se apoia num fundamento de conhecimento existencial, ontológico, direto, imediato e inegável. Agora, nas discussões científicas, filosóficas, acadêmicas, o que acontece? Geralmente só se leva em conta a parte mental. E isto, vamos dizer, é origem de inumeráveis e insolúveis confusões. Por exemplo, se você pega René Descartes, ele diz que ele se compõe de duas substâncias,
uma que consiste em ocupar um lugar no espaço e a outra que consiste em pensar. Eu digo, bom, mas aonde está a sua pessoa? Hã? A sua pessoa é apenas uma fusão de uma coisa, um encontro de uma coisa com outra num determinado lugar do espaço? Ou seja, você não existe, só existe o seu corpo e a sua mente. Então, quer dizer, a René Descartes pode escrever isso num livro, ele pode ensinar isso, mas ele não pode acreditar nisso um único minuto. Ele sempre acreditou que René Descartes existisse. Está entendendo? Mas esta consciência do conhecimento por presença não se incorpora na obra dele. Assim como acontece em inúmeros outros filósofos modernos. E pior, à medida que se aprimoram os instrumentos de discussão acadêmica, esta separação entre o ser e o conhecer se torna ainda mais profunda e mais intransponível. Sim. Não se incorpora porque justamente é incomunicável. Porque é uma coisa que não pode ser pensada, ela só pode ser admitida e reconhecida. Mas veja, tem uma infinidade de conhecimentos que são assim. Eu digo, por exemplo, para você, prove para mim que nós estamos aqui. Não tem como. Eu lhe pedi uma prova. O eu substancial também é evidente, mas não tem prova. Porque toda prova é o que? É um produto mental. Você não pode fazer isso caber dentro do seu esquema mental, para onde você tornar-se objeto de prova. E qualquer prova, por mais mínima que seja, ela se baseia na admissão prévia de uma multidão de realidades que não são objetos de prova. E se não existisse o auto-evidente, o imediato, não poderia haver prova. Se você procurar minha apostila Inteligência, Verdade e Certeza, você verá que as condições de qualquer conhecimento, especialmente conhecimento científico, são, primeiro, a existência de evidência. Quer dizer, uma coisa que se impõe imediatamente como verdadeira, sem necessidade de prova. Bom, uma delas é a sua identidade consigo mesmo. Outra coisa é a existência de um mundo. O que é a existência do mundo? Você sabe que você não é a única coisa que existe. Todo mundo sabe disso. Então, prove para mim que é assim. Não tem prova disso. Então, a primeira condição é a evidência. A segunda condição é a existência da possibilidade de uma prova. O que é uma prova? É transferência de veracidade de uma verdade auto-evidente para outra que não é auto-evidente. Então você vê que aquele que você obtém certeza por prova nunca é tão certo quanto aquilo que você tinha, cuja certeza nasce da evidência. Terceira condição: para que exista uma prova, é necessário que exista um nexo, uma ligação entre a evidência da qual você parte e a prova a qual você chega. E essa ligação é justamente o objeto da lógica. Quer dizer, a conexão entre diferentes proposições ou diferentes pensamentos. Tá certo? Então, primeira condição, a evidência. Segunda condição, a prova. Terceira, a existência de um nexo entre uma coisa e outra. Quarta e definitiva condição, é necessário que este nexo seja ele também evidente e não objeto de prova. Porque se ele for objeto de prova, então, para você provar que uma proposição tem ligação com a outra, tá certo? Você precisa provar que a ligação existe, você vai precisar de outra prova, e outra prova, e outra prova, e não vai terminar mais. Então, quer dizer, a quarta condição significa o seguinte: as regras da lógica são auto-evidentes e não objeto de prova lógica. Tá certo? Então, isso significa que a massa do auto-evidente predomina monstruosamente sobre a massa dos conhecimentos provados. Então, quer dizer, cada ser humano é portador de uma imensidão de conhecimentos auto-evidentes, no qual o elemento provado se recorta como um pequeno fragmento. E a prova serve para quê? Para você obter alguma certeza sobre coisas das quais você não tem evidência. Então, eu vejo, por exemplo, que as faculdades de filosofia se ocupam em ensinar lógica para as pessoas, mas não se ocupam em ensinar
o reconhecimento do auto-evidente. Então estão ensinando só o complemento e não a substância da coisa, né? Por exemplo, o reconhecimento do evidente. Isso eu chamo o método da confissão. Quer dizer, você reconhecer o que você já sabe. Não se preocupe se você pode provar isso para uma outra pessoa ou não. Então, cada um de nós sabe uma multidão de coisas. Você sabe que você é você mesmo, você sabe que você está num mundo, você sabe mais isso, mais aquilo, mas assim, não termina mais, né? A maior parte disso você não pode provar para ninguém. Mas você usa a prova, não para você provar uma coisa para o outro, mas principalmente para você conjecturar algo a respeito daquilo que você não conhece, que você não está vendo, que você não teve acesso direto. Tá certo? Por exemplo, você está dirigindo automóvel e você vê que o ponteiro da gasolina está lá no zero. Você não está vendo gasolina nenhuma. Tá certo? Mas você faz um raciocínio e você usa uma coisa como signo da outra. Então você está apreendendo não realidades enquanto tais, mas realidades enquanto signos de outra realidade que não são acessíveis a você. Tá certo? Então é para isso que serve a prova, para você estender a sua possibilidade cognitiva para além do auto-evidente e poder obter alguma certeza razoável sobre coisas que não estão ao seu alcance. Então a prova só serve para complementar, para colar certos pedacinhos do imenso mundo das evidências. Ora, acontece que nos diálogos acadêmicos, intelectuais, filosóficos, etc., o pessoal inverte a hierarquia disso e considera que a prova é que é o importante. Então, a prova passa a ser para eles o mundo da certeza e todo o resto é o incerto. Eu digo, mas escuta, mas o mundo da prova só se constitui daquilo que você não tem evidência. Então a prova é sempre um conjunto de esquemas verbais para completar o mundo das evidências. Então, se você privilegia o mundo da prova e diz a prova é que é aquilo que está provado, é que é o território firme no qual nós podemos pisar, e tudo o resto é incerto, é como você, vamos dizer, construir um caixote só com os pregos sem as tábuas. O prego só serve para colar uma tábua na outra, né? Do mesmo modo, a prova só serve para conectar uma evidência com outra evidência. Então, é como então você tem um corpo que só tem as articulações sem os ossos. É claro que isso é uma deformidade mental monstruosa. Mas por que as pessoas fazem assim? Porque a prova é aquilo que é eminentemente comunicável. E as evidências não são comunicáveis. Eu só posso comunicar a evidência através de um signo que, por sua vez, cuja conexão com a evidência não é evidente à primeira vista. Mas a prova eu posso fechar dentro de um esquema verbal e transmitir para a pessoa de maneira que ela possa refazer o mesmo raciocínio. Então, a prova, sendo comunicável, é o que é objeto de consenso. É onde todos concordam. Então, por esta prodigiosa inversão da realidade, somente aquilo no qual todos concordam é admitido como realidade. Mas é claro que o círculo, o conjunto daquilo em que todos concordam, é mínimo. Então, aí se produz a mais maravilhosa inversão. O mundo não existe, a realidade não existe, só existe aquilo no qual os acadêmicos têm que formar um consenso. E nós somos obrigados a viver dentro dessa porcaria. Os acadêmicos também não existem. Eles também não existem, só existe a prova, a não ser que eles provem que eles existem. Então é claro que isso é um quadro psicótico. E esse quadro psicótico é o que constitui, vamos dizer, a autoridade científica, universitária, etc., admitida hoje em dia. Que isso é totalmente desumanizante, enlouquecedor, psicótico, então não precisa nem explicar duas vezes. Então, tudo aquilo que não é objeto de prova consensual é tido como crença individual. Fé. Fé, inclusive a existência deles mesmos.
Você vê que 4 séculos atrás, Giordano Bruno, que era um homem de uma inteligência extraordinária, ele disse: olha, se vocês continuarem assim, vocês vão acabar duvidando que vocês mesmos existem. E foi exatamente o que aconteceu. E se você confia tanto na prova, né, prova científica, etc., e não confia no resto, então só existe aquilo que a sua ciência provou, meu filho. Então, é claro que por esse método nós não vamos poder chegar a nada, nem com relação às próprias realidades específicas que esta ou aquela ciência estuda. Tá certo? Quanto mais com relação a elementos de enorme complexidade, como essa questão da imortalidade da alma. Então tem que ter um outro método, não é possível, né? Então o que eu estou propondo e estou praticando é, em primeiro lugar, o que eu chamo de método da confissão. Quer dizer, você admitir que sabe aquilo que você sabe, ainda que você não possa provar nada. Porque afinal de contas, o que nós estamos buscando? Estamos buscando conhecer alguma coisa ou prová-la para os outros? Que eu saiba, o conhecimento tem que vir primeiro, a prova depois, se for possível. Ademais, toda prova, a não ser que se refira apenas a elementos formais, de lógica ou de matemática, tá certo? Vai se basear, em última análise, num testemunho. E todo testemunho não tem uma testemunha externa que testemunhe em favor dele. Por exemplo, eu digo, eu vi tal experimento e vi que ele funciona. Agora, me mostra alguém que possa testemunhar que eu vi aquilo e percebi tal e qual coisa. No máximo, as pessoas me viram ali presente, mas elas não sabem o que eu percebi. Conhecimento eles provêm de testemunho. Como é? Não, mas se ele reproduzir, ele vai testemunhar em favor do seu experimento e não do meu. Você fez o experimento e você obteve tal e qual resultado que esquematicamente é igual ao meu. Mas isto prova que eu vi isto? Não, prova que você viu. Então, o testemunho é intransferível. E este, vamos dizer, é outra, vamos dizer, ideia minha, a ideia da testemunha solitária. Todo o conhecimento humano se fundamenta no testemunho solitário.